Olá, nós da BC Consulta, Clínica de Especialidades Médicas e Laboratoriais e que vamos trazer alguns esclarecimentos a respeito de um problema que está sendo muito recorrente. Atualmente, muitos de vocês talvez até imaginam que já saibam que possuem o estado do bruxismo, o ranger e o apertar dos dentes. Mas o porquê isso acontece? E quais são os motivos para que isso venha acontecer? Primeiramente, o que vem a ser o bruxismo? O bruxismo é o ranger e apertar, ou apertar, pode ser somente o ranger, pode ser somente o apertar de dentes, ou uma mistura dessas duas. Nem de deglutição. Portanto, é um ranger e apertar improdutivo, que leva a um processo de desgraça e que se associam a outros fatores não você agora que a mandíbula é o único osso móvel da face e ela é sustentada por um músculo que vem da região mais ou menos da maçã do rosto até o lado da cabeça, a região temporal, mais um outro músculo que sustenta dessa região da maçã do rosto para o vermelhinho nessa imagem, e outros músculos, tanto internos como os músculos para baixo da mandíbula. Imagine essa mastigação contínua ou esse apertar continuamente, solicitando todos esses músculos que vocês estão vendo aí. Vai trazer um cansaço, uma dor, um desconforto. Essa força de apertar desse ranger chega a ser até 3 vezes maior do que a força normal. Potência muito grande. E dura, em média, quando isso acontece em período de sono, dura em média de 5 a 35 minutos. É uma intensidade muito grande para uma força muito pesada e por isso as dores de cabeça, os desgastes dentais a ponto de ter sensibilidade em dentes, em parte gengival, a pressão é tanta e o estímulo é tanto que leva a uma perda óssea e com isso perde a sustentação. Faz os grandes desconfortos, porque você já não consegue mastigar direito, você altera seu sono, porque na verdade você não está tendo um sono reparador, porque é como se você estivesse trabalhando o tempo todo em mastigar e ranger, né? E tudo se inicia com essa percepção, às vezes na própria cadeira do cirurgião dentista. Então, quando chega na parte clínica, onde há desgaste, o profissional que acompanha esse paciente deve ter a consciência da multidisciplinaridade que envolve toda a questão de causa, como também a questão de tratamento. Então, basicamente, o que é conhecido é que um estado de estresse, de ansiedade, leva a esse apertar e a esse ranger. Nós recebemos muitas dúvidas e muitas perguntas, e eu gostaria de passar agora para a nossa psicóloga Carla a respeito de quais problemas levariam a esse desconforto ligado a questões emocionais ou questões profissionais, né? E até mesmo em fase, né, em idades ou fases da vida do paciente, que no caso a gente imagina que tenha padrões de comportamento que leve a isso, né? Sim, exatamente, né?
Hoje em dia é difícil a gente falar que ninguém tem ansiedade, ninguém vive essa loucura aqui, né? Porque a gente sabe que, na verdade, estamos todos no meio de uma pandemia, que todos os sentimentos, todas as emoções foram potencializadas, né? Mas existem alguns padrões, na verdade, que eles vêm lá da infância. E aí, o que acaba acontecendo? Esses padrões, eles vão persistindo. Então, por exemplo, não é só a ansiedade, ela é um conjunto de sentimentos. Então, eu fico ansiosa porque eu tenho raiva, porque eu quero que alguma coisa chegue logo. Eu me sinto ansiosa porque, na verdade, eu quero que aquele trabalho termine logo, né? Que essa pandemia acabe e assim por diante, né? Quando a gente é criança, eu acho que bem, né? Esses padrões de comportamento, eles são aprendidos. Então, por exemplo, nós aprendemos que nós não podemos responder para as pessoas mais velhas. Nós não podemos, quando estamos com raiva, discutir com alguém. E tudo isso a gente vai crescendo e nós vamos fazendo o quê? A gente vai fazendo as mesmas coisas, vai repetindo. Só que nós não somos só emoção, nós não somos só algo físico, né? Corpo físico. Nós somos um conjunto de tudo. E aí a gente acaba trazendo para os nossos, né, para o nosso corpo, para o nosso dia a dia, esses sintomas, né, que na verdade vão causando outros problemas. Então, por exemplo, né, é interessante com a criança. Tem estudos que na verdade falam que a criança começa a ter esse tipo de problema, de ser ansioso, ou de ter raiva, ou de não saber controlar tudo isso, ou por consequência, né, desenvolver o bruxismo a partir de 5, 6 anos. E se a gente for pensar, né, é justamente nessa questão física, fisiológica, na verdade, né, que é a troca da dentição, que começa tudo isso, que para a psicologia é a parte da personalidade que está se fechando. Então, quer dizer, é todo um aglomerado de coisas que vão acontecendo e que muitas vezes a gente não se dá conta. Um pouco disso, né, tudo, eu acho que a gente tem o nosso pezinho aí também, não é só dos nossos pais, enquanto nós somos crianças, vamos isentar, até porque somos pais também, alguns, então a gente também acaba se queimando sem querer, né? Mas assim, algumas coisas, na verdade, ao longo da vida também, né? O que eu posso? Eu tive todas essas questões lá na minha infância, que eu não podia responder, que eu não podia expressar minha raiva, tudo. Mas e agora? E agora que eu sou adulta? Eu vou fazer isso também? Eu vou continuar desse jeito? Né? Então eu acho que isso também, a gente também tem que pensar. Houve lá uma situação que causou isso emocionalmente, mas na verdade eu posso modificar tudo isso também. Voltando um pouquinho na questão da idade, é muito interessante maturidade de personalidade traz também, por volta dos 5, 6 anos, toda a questão de troca da dentição, de leite para permanente, madura, né? E isso traz também a maturidade muscular. Então, olha o impacto, né, de nesse momento ter essa alteração que vai fazer com que o momento de maturidade de função, maturidade de percepção do que você deve ou não fazer para o seu próprio corpo é muito severo, né? Uma alteração nesse momento, porque aí a musculatura passa a não funcionar corretamente e os dentes não vão estar formados na posição adequada ou com a estrutura adequada, né? Muito interessante esse fator da idade. E um outro, né, que eu gostaria que você dissesse pra gente, Carla, quais seriam as ações, né, para a gente poder modificar, então, esse processo, esse sistema repetitivo de tanto comportamento como de hábitos.
nós somos seres sociais, né? Sociáveis, espero, né? Esperamos. Somos, né? Mas assim, até voltando um pouquinho nessa questão da idade também, essa faixa etária de 5, 6, 7, 8 anos é uma faixa etária onde há uma socialização muito grande das crianças, né? Então é onde elas começam a se expressar. Então é onde a gente também precisa ter um cuidado, né? Porque não é só se expressar da birra, porque a gente só olha a birra, a gente não olha o restante, né? Então eu acho que isso também é muito importante. Enquanto, na verdade, modificar algumas coisas, né? É importante, na verdade, a gente pensar, né? Olhar para si, eu acho que é o primeiro fator, né? Olhar para si mesmo e perceber o que não está legal em mim. O que eu preciso modificar? Eu tenho uma raiva, eu preciso de algo que eu preciso me organizar, eu preciso aprender a conversar, eu preciso aprender a não descontar na alimentação, né? Como, né, logo já, né? Eu preciso da minha válvula de escape, né? Então, na verdade, é importante a gente buscar um profissional para que a gente pesquise isso da melhor forma possível, que a gente tenha uma afinidade para poder conversar, para poder pôr para fora algumas coisas que não nos fazem bem. Porque às vezes a gente acha que é algo que é situacional, e às vezes é mesmo. É uma situação de trabalho que não resolvida, é uma situação na escola da criança que não está bem resolvida, ou da faculdade. E às vezes não, às vezes é algo que vem lá de trás, né? E para isso também, muitas vezes a gente precisa perceber o que não está bem, procurar outros profissionais. Muito importante, né? E também tem uma outra questão, não é só a terapia psicológica. Eu preciso ter as minhas válvulas de escape. Eu gosto de pintar, então eu vou pintar. Eu gosto... Arte terapia, pessoal. Arte terapia é muito importante. Já vai fazer propaganda, mas já fazendo. Né? Mas assim, na verdade, eu gosto de jogar bola, eu gosto de encontrar com algum amigo, eu gosto de conversar com alguém. Então isso também é importante, né? É ter esse olhar para si. Olha, o que eu gosto, o que me faz ficar bem, o que me faz relaxar, né? E procurar sempre um profissional também é importante, né? Ok. Tem mais uma perguntinha que eu gostaria de fazer, que, na verdade, pegando um gancho do que você já disse, né? Então, quais seriam as terapias que poderiam nos auxiliar, tanto na parte da psicologia, como também, né, você conseguir desenvolver a parte psicológica também? Quais terapias nos auxiliariam? Auxiliariam, gente. Muito obrigada. Pronto. Hoje salvei você. Aquele dia foi a Ju, agora você. Uma vez cada uma. Eu tô ficando, viu? Na verdade, eu acho que assim, é muito importante esse olhar para si mesmo, né? Então, buscar um apoio nutricional é importante, porque a gente tem um péssimo hábito, né? Quando eu não tô bem, né? Ou eu não como. Eu como, eu não como, né? Mas é importante ter essa avaliação nutricional, porque é você cuidar de você, né? Para a gente estar bem, a gente também precisa se nutrir. Não é só se nutrir de bons sentimentos. A gente também precisa da questão nutricional, física mesmo, né? E também questões, eu preciso relaxar. Eu não sei como, eu preciso de alguém para me ajudar. Então eu tenho que buscar terapias que me auxiliam nesse sentido, né? Então eu preciso de uma massagem, eu preciso fazer algum tratamento relacionado à medicina chinesa, né? Eu preciso de alguma mudança física, corporal, então eu preciso buscar um fisioterapeuta, né? Então eu acho que isso também é importante. A gente não é um único sistema.
é aquela velha história do tripé, né? Um tripé com uma perna manca não dá certo. Então isso também eu preciso me policiar bastante, né? E outra, às vezes eu preciso também olhar e ter um profissional também junto comigo que tenha esse olhar. Porque às vezes a própria pessoa que está vindo procurar, ela não tem essa noção. E somos nós que temos, que trabalhamos juntas, que discutimos as coisas, que a gente tem essa forma de ver. Né? Então isso também, procurar um bom profissional e atento é muito importante, muito fundamental. Excelente, excelente. E falando então a respeito de postura e da necessidade de integrarmos a fisioterapia, nós hoje teríamos a nossa fisioterapeuta, Ana Carolina, que está no finzinho da gestação, a Heloísa chegando, e portanto ela não poderá estar conosco aqui ao vivo, mas ela está acompanhando através do chat. Muitas perguntas chegaram para nós a respeito da relação da fisioterapia com toda a nossa necessidade de integrar, né, todas as áreas que envolvem o bruxismo. E então ela vai fazer vários vídeos respondendo as questões que chegaram até nós, e aí depois compilaremos tudo e faremos alguns módulos que serão publicados no nosso canal do YouTube, ok? Então, agradeço bastante a Ana Carolina pela colaboração de toda a pesquisa, que eu acho que vocês já notaram que nós 5, né, trabalhamos juntas e que todos os casos são avaliados, quer seja por uma ou por todas, mas sempre uma tendo esse olhar atento de o quanto as interrelações são importantes e a universalidade do organismo e o quanto deve ser respeitado de forma global. Então, fiquem atentos que logo teremos vídeos da fisioterapeuta Ana Carolina, porque a questão de postura errada, de postura forçada no trabalho, às vezes assistindo TV, ou hoje as crianças assistindo as aulas pelo celular ou pelo computador. Então, essa forçação de barra muscular leva a um cansaço e leva a um hábito que talvez agora não seja o problema. Eu vou ter até um parênteses aqui. Tem um paciente meu que essa semana veio ao consultório se queixando de muita dor na região lateral de pescoço. Aí ele falou assim: doutora, foi a pressão do aparelho. Eu falei: não foi. Me conta como que você fica no celular. Não, no celular eu só uso para estudar. Ok, e como você faz? Eu sento, ponho o pé em cima do sofá e fico assistindo assim. Eu falei: aí dói que lado? Ele: dói esse lado. Eu falei: então, né? Então, a importância da fisioterapia em reposicionar o eixo de equilíbrio desse corpo é muito importante para não ser um caso a mais, um fator a mais a exacerbar os sinais e sintomas do bruxismo, né? Então, falando da alimentação, não é mesmo? Nós percebemos, né, que todo esse movimento mastigatório, né, Juliane, ele precisa ser equilibrado e precisa ser produtivo, né? Então, nós temos no caso, na boca, o início de todo o movimento mastigatório. Está com desequilíbrio, com uma interferência, quer seja por uma restauração alta, uma prótese com uma adaptação não adequada, ou mesmo um mau posicionamento dental que leva à necessidade da ortodontia, e isso tudo faz com que a mastigação, que é o primeiro movimento, já seja incorreta. E dessa forma, passa a ingerir alimentos mais fáceis, né? Por quê? Porque mastigar às vezes dói. Uma mordida profunda, uma mordida aberta. Então, todas essas questões odontológicas levam a uma deficiência mastigatória. E aí, no caso, como que a alimentação pode
favorecer no tratamento do bruxismo, Juliane? Pode favorecer muito, muito, muito mesmo. Pegando o gancho lá quando você era criança, eu duvido que você lembre como era a sua alimentação, ou se você lembra, comia muitos doces, né? Quem nunca saía da escola e já procurava aquele tiozinho que tinha uma pipoca, tinha uma bala, um chiclete, e a alimentação é a coisa mais comum da criança, né? E muitas vezes, hoje em dia, é a troca. Se você comeu arroz e feijão, eu te dou um pirulito. E não é bem assim, né? Então vai influenciar muito desde lá da gestação, da alimentação da mãe, passando para a amamentação da criança também, que deve ser exclusiva até os 6 meses. Daí em diante a gente pode fazer a introdução alimentar, né? E é muito importante pais serem exemplos para as crianças. Então vai influenciar demais essa questão alimentar e a gente não pode esquecer, né? Toda a parte psicológica também da criança, do adolescente, do adulto também. Porque se é um adulto estressado, ansioso, ele vai procurar algo que agrada, seja na comida, seja na bebida, ou muitas vezes não tem tempo para comer e deixa tudo para o final do dia, né? Ou se não, são aquelas pessoas que nem comem quando chegam em casa. Para que eu vou jantar? Vai engordar, né? Só que a gente esquece que as calorias são as mesmas, se eu comer no almoço, se eu comer no jantar, né? Então tem que ter todo esse cuidado, essa atenção. E muitas vezes, e você pode até te dar uma dica, para todo mundo que está nos acompanhando, olha nas suas unhas, tem algumas manchinhas brancas, influencia totalmente no seu estresse, tá? Então, se é deficiência nutricional, essa deficiência nutricional afeta desde os seus neurotransmissores, né? Onde toda a sua parte de serotonina, noradrenalina, dopamina, né? Que traz toda essa sensação de prazer. Quando a gente abraça, que saudade de abraçar as pessoas, né? Quando abraça, libera serotonina. E agora que não abraça? Faz como? Come uma caixa de bis. Não? Não, não come. Não come uma caixa de bis, né, gente? Então a gente acaba buscando, principalmente nessa quarentena, o alimento, o conforto, né? Não que a gente não encontre, principalmente o triptofano, que é um aminoácido essencial, nós não produzimos, por isso que a gente precisa consumir ele, certo? Por isso que se chama essencial, né? E vai buscar lá no chocolate. Então isso não é tão bacana, porque quando você vai buscar no chocolate, fica num bis só? Não. Né? Mas não pode esquecer que eu também encontro no maracujá, no kiwi, na banana. Então as pessoas acabam esquecendo isso. E se o meu humor não está bom, por consequência, o meu intestino também não vai estar. Sabe aquela história da pessoa que é enfesada? Literalmente. É. No sentido estrito da palavra. Exato. Mas acompanhando ela aqui também, essa questão da alimentação, da forma como é digerido todo o processo, daquilo que a gente come, e a qualidade de sangue, né, que nutre os músculos, esses que sofrem a tensão, que não vai ter o apertamento ali, né? Sim, exatamente. Nesse processo de estresse, né, do corpo, o corpo fica inflamado, libera radicais livres, há inflamação do corpo, e nessa inflamação o cortisol está lá em cima. Então a gente precisa também, além, né, de conhecer os alimentos que vai trazer essa modulação hormonal, quais os alimentos também são anti-inflamatórios, né? A gente pode citar aí com relação à medicina chinesa a própria cúrcuma, quanto ela é eficaz. Perfeito, perfeito. No caso, uma má alimentação, né, uma alimentação muito pesada, né, antes de dormir, por exemplo, influenciaria também, né, essa intensidade, inclusive, do bruxismo. Sim, exatamente. Então, uma alimentação pesada, desde o fast food, até mesmo uma lasanha ou aquela sobra da feijoada de quarta-feira, de sábado. Vou fazer, né? Tá prático, tá pronto, eu vou lá, esquento e já como. Isso vai influenciar demais. Você teve um dia estressante, vai comer, vai ter um alimento super pesado, seu corpo não está preparado para fazer a digestão, né? Por isso que algumas pessoas optam por comer a carne vermelha só no almoço, porque ela leva um processo muito grande.
Os alimentos para estar 100%, toda a parte digestiva e absorvida dos nutrientes, levam 72 horas. Olha quanto tempo. Então a gente tem que prestar muita atenção no que comer. Tomar um chazinho antes de dormir não é coisa de vó, não. E completando ela aqui também, essa questão do comer à noite, comer demais, e quando está falando de medicina tradicional chinesa, a gente está falando das funções, ou seja, eu estou exigindo do meu sistema digestivo muito mais função, porque essa função ele era para estar acontecendo só na parte da manhã, né, que a nossa deveria ser assim, as nossas melhores alimentações seria o café da manhã, o nosso almoço, né, bem servido, para que eu tivesse yang e energia o suficiente para digestão durante o dia e à noite uma comida mais leve e tudo, para que o meu sistema ele possa descansar à noite. Então, o que acontece quando a gente está falando da disfunção, o meu fígado, né, ele aí está sobrecarregado e é um dos órgãos que mais trabalha a nutrição do músculo, da parte muscular, onde ele vai gerar a tensão. Ele fica sobrecarregado, não alimentando a musculatura, que gera tensão. E quando a gente não leva a sério essa questão alimentar, principalmente, né, pensando nos nossos órgãos, o que sofre muito mais é a nossa mente, não é? É justamente isso. Vocês não foram convidados. Não foi convidado. Vocês estão notando a sintonia? É essa sintonia que vocês têm que procurar para vossos corpos. Ok. Não, e muito engraçado, porque a gente começou assim, uma foi falando e eu falei, gente, e outra, né? Não é só a questão da alimentação, de tudo isso que a gente está falando, mas a gente não pode esquecer, porque a gente passou o dia inteiro, nós trabalhamos o dia inteiro, nós estudamos o dia todo, né? Então, eu também tive ali um dia muito estressante, que eu engoli muito sapo e que eu preciso chegar em casa e descansar, né? E aí eu preciso de todas essas questões para eu também descansar minha mente, porque senão eu também não durmo bem. E aí eu não bem, o que eu faço? Porque o que acaba acontecendo com todos esses desequilíbrios? A parte bucal, ela é riquíssima em vasos e nervos. Os órgãos dentais têm uma riqueza de neurotransmissores muito severa na questão de se tiver um desequilíbrio. Por quê? No momento em que você toca os dentes, isso vamos esquecer de só um pouquinho o bruxismo. Você toca um dente de cima com o dente de baixo, existe uma comunicação nervosa, elétrica, que vai comandar uma informação para o cérebro dizendo, mastigue. Só que você está dormindo. E aí o que você faz? Você mastiga, porque é um comando cerebral. Esse comando cerebral não consegue diferenciar de uma mastigação produtiva de um alimento que você vá conseguir armazenar nutrientes do que um chiclete, morder uma caneta. Tudo é dental. O toque dental leva a mastigação. E aí vai me dizer que você dormiu? Não, nem bem, nem mal. Não dormiu. Você trabalhou. Exatamente. Você trabalhou a noite inteira, não descansou. E aí, durante o dia, pode acontecer também, principalmente o apertar. Nos casos de uma extrema ansiedade, você está executando que necessita de uma atenção maior, então, durante o dia também pode acontecer. E toda vez, isso é básico, toda vez que houver toque dental, existe essa informação nervosa, elétrica, mandando o cérebro fazer a mandíbula se mexer e mastigar, ou ranger ou apertar, tá? Só um instantinho, eu quero comentar uma coisinha que talvez seja até interessante, um diagnóstico que você mesmo pode fazer em casa. Quando é ranger e quando é apertar, tá? Então, você pode perceber ao acordar, por exemplo, vamos supor que aconteceu o processo do bruxismo durante a noite.
Ao acordar, você pode perceber dor nessa região lateral, ou dor na região de pescoço, muscular, tá? Ou dor dental. Acorda de manhã, não consegue nem mastigar um pãozinho de tudo que dói. Então você passou a noite inteira rangendo, tá? Vamos supor que você acorde e você quase nem consegue abrir a boca, né? Faz aquele assim, ó, né? Por quê? Porque houve um apertamento. Como você percebe isso? A lateral da bochecha e da língua toda rendilhadinha, marcada, porque houve uma contração muscular extrema a ponto de desenhar na língua e na bochecha a linha de oclusão, a linha dental. Então, isso de teste. O apertar, ele leva ao acordar a essas marcas na língua e na bochecha. O ranger vai diretamente para a dor. Ah, mas o apertar também não causa dor? Sim, causa. Mas esse rendilhado na parte da mucosa, ele é autodiagnosticável. Fica fácil para você entender. Então, tanto um como o outro causa todo esse desconforto que vem do emocional, que vem do nutricional, que vem de postura e que precisa ser equilibrado, né? Um outro fator que eu gostaria de comentar com a Juliane é a questão do estresse. Ele pode influenciar nas suas escolhas alimentares, no tipo de dieta que você acaba achando que vai favorecer, né? Ah, com certeza, né? Hoje em dia, né, pelo fato, já estamos falando tanto dessa quarentena que não acaba, né? Como até falei no começo, as pessoas buscam conforto no alimento. Então eu vou atrás daquela macarronada, daquele chocolate, e não precisa ter momento, né? Eu fico, até como a Carla falou, né? Eu fico ansiosa porque eu tenho algum trabalho, então eu como porque eu tô chateada, eu como porque eu tô feliz, eu como porque tem aniversário. Tudo é motivo de comer. Só que a gente esquece que tem um amanhã, né? E nesse amanhã, por que eu não faço uma atividade física? Que também está super ligada a isso. Um tai chi, né? Umas práticas corporais. Sempre respeitando o seu limite, né? A Ana, né, nossa fisioterapeuta, ela poderia falar muito melhor do que eu nessa questão de qual prática seria melhor para cada um, mas você precisa respeitar seu limite na atividade física. Então, incluir ela desde uma caminhada de 30 minutos, subir e descer escadas, ou até em casa, né? Não vou sair, não vou frequentar academias, fazer exercício em casa. A gente é tudo muito prático, mas não pode esquecer que a comida também está muito prática, né? Só 2 cliques, você já recebe sua comida em casa. Só que para que eu vou escolher o saudável, né? Para que, gente? Dá um pouquinho de trabalho. A vida já está difícil, né? Já está fechando tudo de novo e isso não é argumento. Exatamente. Até porque o objetivo principal nosso aqui é trazer justamente essa questão de volta na mesa, coisas saudáveis, gostosas, saudáveis significa ruim, né? E olha só, quantas práticas, quantas mudanças que a gente pode fazer, buscando nossas raízes, às vezes a cozinha das nossas avós, né? E isso vai fazer da vida saudável uma harmonia, respeitando os nossos limites, respeitando o nosso organismo. E a preocupação dessa equipe é justamente esse equilíbrio. E nada mais justo do que termos esse olhar da medicina tradicional chinesa e da cultura. Que deixa nós questão do organismo todo funcionar corretamente. E, de acordo então com essa linha, quando que a gente pode iniciar o tratamento? Né? Seguindo naquela sua fala anterior, né, que a gente estava falando das questões noturnas e tudo mais, e que a importância desses bons hábitos, né? Então a gente está falando assim do café da manhã, né, saudável, de um almoço
trazer ali ao longo do meu dia um alívio para o meu sistema digestivo, para que à noite ele não tenha função. Na verdade, na medicina tradicional chinesa, a gente traz as melhores funções, elas estão no período da manhã, né, para que a gente possa receber aí o melhor valor nutritivo também. Né? Então, o que a gente estava falando de bons hábitos alimentares que vêm desde a infância, que a gente foi perdendo, né? Muitas pessoas, a gente ouve falar que não toma o seu café da manhã, não tem essa refeição, ela vai comer 2, 3 horas da tarde, às vezes faz uma só única refeição e depois só vem mais à noite, às vezes nem, né, muito tarde. O teu sistema digestivo, nosso organismo, na medicina tradicional chinesa, tem um horário para cada função. E à noite é o momento de descanso do sistema digestivo. Então, é a hora que você simplesmente vai se alimentar, vai colocar função, uma função onde ele deveria estar se restabelecendo e ele está funcionando. Na verdade, você não tem um sono produtivo, um sono reparador, você vai estar ali, as funções todas acontecendo, né? Você acorda extremamente cansado. O que ela falou da língua, uma das formas de diagnóstico, né, nossa, na medicina tradicional chinesa, é a investigação da língua, porque ela é um músculo e ela traz exatamente aquilo que está acontecendo dentro de nós. E essa função do morder, né, de ela ficar todinha mordida no entorno dela, é uma disfunção que a gente já entende do fígado, né, que é esse morder, a língua ela fica demasiada. E a gente já tem ali o diagnóstico ali, que tem uma hiperfunção do fígado, né, porque ele está trazendo essa mordida. E a língua realmente fica todinha. Se vocês forem olhar e investigar a sua língua, vai lá no espelho e olha, né, ela fica toda mordidinha. A falta da digestão, a sabu também, aquela camada em cima da língua, muito amarela, né, muito espessa, ou seja, meu corpo não está dando conta, está com muita mucosidade. Essa mucosidade que a gente chama, são os resíduos que no meu corpo ele não digere, não tem fluidez, e isso afeta totalmente o meu sistema digestivo. Tá. De que forma a medicina tradicional chinesa ele pode trazer na melhora, né? Tudo para nós está ligado, então nós temos sistemas, dados, mas para tudo um ligado ao outro, né? O sistema digestivo que a gente está falando aqui, quando a gente vai fazer o trabalho para desbloquear todo o sistema, para vocês terem uma ideia, os pontos, né, que eles percorrem o nosso corpo todo, são vários canais de energia e tudo mais, energéticos, sistema energético. O sistema digestivo está todo no nosso rosto, o sistema do estômago, da vesícula, do fígado, do rim, está tudo na nossa face, no nosso rosto, na nossa cabeça. Então, quando a gente traz essas disfunções no aparelho digestivo, eu estou trazendo esse bloqueio para o meu sistema muscular da face e reflete tudo no rosto. Então, às vezes, sinusites, né? Às vezes eu vou trazer aqui rinites alérgicas, elas têm muito a ver com o meu processo de alimentação, como que eu estou me alimentando, né? Como que está meu sistema digestivo. Ele vai refletir sim, mas eu entendo como uma rinite, uma sinusite, como uma questão respiratória, apenas, né? O ranger dos dentes, ele tem todo a ver com o sistema de tensão, né? Eu estou tensionando, não estou tendo função suficiente ali e meu corpo está bloqueando tudo. Então, eu começo a trazer a tensão muscular na face, né? Então, as terapias que a acupuntura traz, o vínculo, né? A massagem lunar, a massagem ela é muito bem nas crianças, né? Isso. Porque as crianças também não têm, assim como elas estão no processo de formação, elas também não têm todo o sistema energético delas também pronto. Né? Elas também estão em processo de formação. Que rico isso! E é impressionante, gente, como eu trato criança e as crianças já estão extremamente tensas. Você vê ombro, face, né? E o corpinho todinho dolorido. Se você fazer uma massagem
as mesmas tensões que um adulto traz. Né? E você fala assim, gente, mas é uma Imagina isso no início, assim. No bem início, no início. E como vai ser uma vida toda? Assim? Exatamente. Aí ela vai para a fase da adolescência com coisas importantes, né? Aí vem aquela fala, não, mas ela é assim que ela é adolescente, aborrecente, ela está irritada, ela está nervosa porque ela é adolescente. Não, né? Existem muito mais coisas por trás disso, coisas que na infância não foram identificadas. Ela chega na fase da adolescência e ela vai trazer isso muito mais forte, né? E nós, né, a maioria dos adultos, eles olham, os pais olham para isso e falam assim, não, gente, mas adolescente é assim mesmo. Não, aí ele passa pela fase da adolescência, ele vai para a fase adulta com uma somatização de questões assim muito importantes. O que a gente está falando aqui é de a gente ter esse olhar, né? E às vezes uma coisa que a gente pode resolver em pouco tempo. Não é nada que vai levar muito tempo. Se você olhar para isso com mais atenção, às vezes é uma questão pequena que se resolve rápido, né? Mas não, a gente vai deixando passar e você vê muito tempo. Né? Adulto ainda, nossa, assim, de trás para resolver ainda. Então, assim, se você tem os seus filhos, né, se são pais e tem esse olhar para os seus filhos, não olhe isso como uma questão, não, é assim mesmo. Gente, esse assim mesmo, assim, é uma forma de... absurdo. Não é assim mesmo, né? As coisas não são assim. Tudo tem uma razão de ser e por que não parar e dar uma olhada? Se eu não posso ajudar, tem um profissional que pode fazer esse olhar, né, Carla? E não é só isso, né? Eu acho que a questão do é assim mesmo, na verdade, ela vem como às vezes, muitas vezes, como uma sinalização para essa família. Porque o adolescente, a criança, ele é mais espontâneo ainda do que nós adultos, né? Então, assim, às vezes a gente disfarça muito bem enquanto adulto, mas a criança e o adolescente não. O adolescente tem essas questões, por quê? Porque, na verdade, ele está numa fase de descoberta e de questionar muitas coisas que nós adultos. As maiores questões aparecem na adolescência. É uma dificuldade que é da família. Então, voltando até na questão nutricional, porque os comportamentos também, a gente espelha aquilo que a gente aprendeu, né? Então, se eu tenho um ambiente tenso, qual é você relax? Impossível! Não adianta ficar espalhando incenso em casa, gente. Se é estressante o ambiente, não adianta ficar, tá? Exatamente. A gente até tenta, né, Ju? A gente tenta, mas às vezes o interno não ajuda. Né? Então eu acho que essas questões também a gente precisa, né, perceber. Lembra que, né, da questão, nós somos sociais, né? Nós nos relacionamos com as pessoas. Então a família é o primeiro núcleo. Às vezes até a família toda precisa de ajuda, né? E quando um tem esse alerta e consegue trazer as outras pessoas da família, né? E isso você vai agregando ali todo o comportamento que pode alicerçar ali e partir para um outro ciclo, né? Inclusive hoje a gente estava conversando com a aluna, então a gente está falando justamente disso. Né, de uma família onde a menina, a filha, tinha questões alimentares muito importantes, né, mas tudo vinha em torno dos pais, do entorno dela, e na verdade todo mundo foi se tratar, todo mundo foi passar pelo tratamento, e tudo foi se ajeitando, foi se organizando, mas houve mudança de padrão, né, um padrão que estava ali comprometido na família toda e todo mundo se ajudou e mudou. Mudar um comportamento não é fácil. Não. Porque imagina isso, né? Eu tenho 41. Então imagina, tudo que eu aprendi lá atrás, tem uma coisa que é difícil mudar. A gente tenta, a gente se ajuda, pede uns socorros. Mas assim, tem coisas lá da primeira infância,
né? Tem a questão de minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, né? E assim vai. Então isso também. Então o comportamento é opinião própria. Eu acho que é quando você olha para você no espelho e fala, olha, é a hora, chega, deu, eu estou me maltratando. Então eu acho que isso é importante. E a informação também, né? Porque muitas vezes, eu já peguei muitos casos onde as pessoas tinham hábitos, né, inclusive alimentares, e que bem fora do padrão, mas desde a infância foi assim. Ele enxergava aquilo como uma coisa natural, mas aquilo estava trazendo uma questão muito importante, né? Realmente era uma questão principal ali na saúde dele, mas ele não conseguia enxergar. Na hora que a pessoa fala assim, olha, eu faço isso, eu falo assim, mas você está entendendo o que você está fazendo? Não, mas minha avó fazia assim, eu venho assim da família e assim, eu faço assim da mesma forma. Eu aprendi assim. Dessa forma, então eu não enxergo de forma diferente. Então, por isso a importância do profissional, porque de repente a pessoa conversando com o profissional, inclusive nos hábitos alimentares, que eu falo assim, converse com uma nutricionista. Às vezes a gente tem aquelas coisas, come isso, come aquilo, isso é bom, isso aqui. Eu falo assim, não, espera aí. Uma orientação, porque para cada pessoa, o tipo de alimento adequado e a forma como você tem que trabalhar é muito específico, né? Infelizmente, ainda somos vistos como as pessoas que vai tirar tudo que você gosta de comer. Não é um tratamento, né? Como eu já falei na última live, você tem um nutricionista para tomar sua. Isso para a vida toda. Não é porque eu estou acima do peso ou porque eu estou com deficiência para ganhar peso, independente do seu objetivo. Ser humano, procura um nutricionista, né? Então, para poder relacionar tudo isso, né? Assim como a Simone falou, a gente brinca, né? O coração é importante, mas você não sabe o quanto o fígado é importante. Muitíssimo, né? E isso vai reproduzir tudo externo no nosso corpo. Se eu tenho uma má alimentação, minha pele fica oleosa. Eu tenho dificuldade de perder algum peso, de eliminar gordura. Na minha atividade física, eu não vou ter um desempenho tão bom com isso. E há pessoas com dificuldade em comer também, a gente não pode esquecer delas, né? E não queira ser como essas pessoas, porque elas sofrem muito, né? Você vê um prato com a refeição completa e você não ter vontade de comer. Isso é muito triste. Então, a gente precisa valorizar tanto os alimentos que a gente tem no nosso país. Muito rico, né? Muitíssimo rico. A facilidade de alcançar esses alimentos. Por mais que a gente sabe, os preços estão lá em cima, mas aí está a hora de você reinventar, você pesquisar, você procurar o que é interessante, o que não é. E uma coisa que a gente tem que lembrar muito bem, você fez a sua última refeição do dia, escova os dentes. Muito obrigada. A gente te agradece. Tá? Porque isso também vai influenciar demais. Aí vai ter a presença de principalmente o carboidrato que começa a digestão na sua boca. Imagina a fermentação, todo o processo fermentativo dentro da boca e quanta degeneração celular que acontece durante esse processo. Então não é brincadeira não, né? Então é um momento da higiene perfeita, porque querendo ou não, com a higiene ou não, a descamação celular vai acontecer, porque é natural, mas ela precisa acontecer num ambiente limpo, né? Exatamente. Então, vocês podem observar o quanto cada área tem a sua responsabilidade, a sua diferenciação, porque você é um ser diferente, não dá para, assim como pegar uma dieta que eu prescrevo e eu vou oferecer para todas, igual não tem, assim como toda uma terapia também precisa ser individualizada. Quando tem um tratamento dentário, não é várias pessoas, né, numa maca ali sentados, então tá, vamos dentes de todo mundo uma vez só. É, linha de montagem. É da mesma família. Também não. Não, até Não uma precisa terapia. limpar a cadeira não, doutora. É da mesma família. Não é assim. É muito bem lembrado porque existe também uma dúvida qual é a atuação, né, de responsabilidade do cirurgião dentista. Então, quando normalmente é na cadeira do cirurgião dentista que ocorre o diagnóstico.
Você às vezes até já vem com essa percepção de que, meus dentes desgastaram, meus dentes estão doloridos, eu tenho dor de cabeça, tenho cansaço, eu não consigo dormir à noite, acordo com dor. Ok, tá. A partir do momento que o paciente chega com um diagnóstico clínico fechado pelo cirurgião dentista, o que a gente precisa fazer? Se tem um desgaste muito importante, a primeira coisa é parar o dano. Daí a importância da placa de bruxismo. A placa, ela simplesmente vai isolar aquela comunicação elétrica cerebral de que precisa mastigar. Ok. Ela é a cura? Não. Como que eu encontro a cura? Psicologia, fisioterapia, nutrição, medicina tradicional chinesa. Ok. Mas tem um dente quebrado? Tenho que restaurar. Porque é um fator irritativo, é um fator de contato prematuro que pode desencadear o movimento contínuo também, né? Tem problema de ortodontia, que até uma das perguntas veio, mas se eu fizer só o tratamento ortodôntico, eu resolvo? Não, nem sempre, a maioria das vezes não. Mas se eu não tiver o apoio da psicologia, o apoio da nutrição, o apoio da fisioterapia, o apoio da medicina tradicional chinesa, com a parte orgânica sendo equilibrada, a ortodontia não consegue trabalhar sozinha. Às vezes nem finaliza o tratamento adequadamente. Nos casos, por exemplo, em que você tem uma dor muscular muito severa, muito importante, que te impede, às vezes, de relacionamento social, né? Você está sempre ali tenso, quebra dente, às vezes, de tanta tensão que você tem. Então, existe atualmente a aplicação da toxina botulínica. Então, o profissional consegue dar um fluxo muscular que você não conseguiu durante o sono ou durante um momento de tensão. Então, mas então quer dizer que a toxina botulínica, né, o Botox, ele é a solução? Não, não é a solução, né? Porque precisa resolver a questão que está levando Exato! Você está colocando um band-aid numa perna quebrada, né? Então, o bruxismo não é só usar a placa, o bruxismo não é só fazer o tratamento ortodôntico, o bruxismo não é só, então, fazer todas as restaurações que estão quebradas. Ok, isso é primordial, até para você poder passar para os outros profissionais, mas não é a solução definitiva do problema, né? Então, todos esses fatores de atuação do cirurgião dentista nunca será sozinho. O cirurgião dentista bem aberto para essa questão, que tem essa interação, né, disciplinar, vai ter uma sequência que vai pedir para o profissional, um olhar, os outros profissionais fazerem isso. Tem que ter. Paciente e vendo ali esse universo rico, né, que ele não vou olhar para você agora, mas continua no trabalho, no processo. Exatamente. Que pode até então gerar nessa altura, né, da nossa conversa. Então, qual seria a sequência do tratamento? A sequência ideal seria buscar o diagnóstico e sanar todos os problemas clínicos bucais com o dentista, com o cirurgião dentista. Ok. Daí partir para todo o equilíbrio psicológico. Resolver essas questões, descobrir, investigar essas questões. Começa aí uma coisa. Ok. Está havendo uma mudança de postura forçada? Opa, pera um pouquinho, eu preciso reequilibrar toda a questão muscular. Lembra daquela imagem no início da apresentação? Quantos músculos nós temos envolvidos só no abrir e fechar de boca? Imagina no ranger e apertar, né? Então, fisioterapeuta. E aí, a questão alimentar, como que funciona? Opa, eu preciso reavaliar essa questão alimentar. Eu não posso deixar isso de lado. A questão do estresse, a questão alimentar, muito envolvidos, né, intimamente. Então, a sequência seria essa, né? O cirurgião dentista, sanar os problemas, né, presenciais clínicos bucais, buscar
uma função muscular adequada, sem sobrecarga, fisioterapeuta, buscar essa nova visão da sua alimentação que traga mais saúde e saciar também, né, as suas vontades através da alimentação de uma forma equilibrada, então buscar a nutricionista e fechar todas essas áreas com o equilíbrio que a medicina tradicional chinesa, né, nos dá. Então, eu diria que o melhor tratamento para o bruxismo, para o ranger e apertar de dentes, seria você encontrar uma equipe multidisciplinar que atue realmente como um uníssono. Vocês chegaram a ver algumas coincidências de ideias aqui conosco. Né? Por quê? Porque a gente trabalha junto, porque a gente estuda cada caso de uma forma unida, todas juntas. Então, o ideal é buscar essa equipe trabalhando no mesmo local, com a mesma linha de pensamento. E nós aqui da ABC Consulta temos essa equipe rica, que eu venho sempre agradecer o encontro, porque todas vemos o organismo, o ser humano, como uma riqueza de particularidades que precisam ser respeitadas. E é desse respeito de cada função e de cada ação que traz o equilíbrio emocional, o equilíbrio nutricional, o equilíbrio postural, o equilíbrio do sorriso, da função mastigatória, o início de toda a digestão, trazendo o equilíbrio através da harmonia que a medicina tradicional chinesa busca em funções orgânicas e tudo mais. Então, a gente está à disposição, né? Nós estamos aqui para acolhê-los, para ouvi-los, para reconduzi-los para a busca da sua essência, que eu acho que é o principal, para dar esse equilíbrio da questão tão marcante, né, atualmente do bruxismo, do ranger e apertar. Nós temos algumas perguntinhas, então uma delas foi a respeito o apertamento dental. Poderia ser uma busca de centralização da mandíbula de uma forma a deixar mais equilibrada? Conscientemente não, né? Porque a partir do momento que você coloca a consciência na sua posição muscular, você está forçando, né? Se você precisa pensar para fechar a boca adequadamente, se você precisa pensar, então, segundo comando. Já é o segundo comando. Então, não. A busca dessa centralização, na verdade, ela acontece sem toque dental. Tá? Antes do toque dental já existe uma centralização. Quando a gente busca a máxima intercuspidação, a gente já está mudando a articulação que todo mundo fala. Eu tenho ATM. Graças a Deus, porque é justamente a articulação que segura a mandíbula. Tá bom? Então, a articulação tempomandibular, ela tem as mesmas duração do joelho, tá? Então, são detalhes a serem preservados que uma mastigação errada, num movimento contínuo, leva a dilaceração. Então, realizar da mandíbula não pode ser pensado, né? Ele precisa estar equilibrado com todos esses fatores que nós falamos aqui. Tá? Então, mais uma perguntinha ainda relacionada à odontologia. Disseram, eu perdi um dente e o espaço está vazio. Isso pode desencadear o bruxismo? Sim, sim. Perder um dente, o restabelecimento dos pontos de contato e da função mastigatória precisa ser adequado. Para que justamente, lembra que eu falei? A mordida não está tocando corretamente, sobrecarrega todos os sistemas. Então, pode sim a perda de um dente levar a um desequilíbrio mastigatório e tolerância que isso vem causar, né? É importante para as pessoas terem essa perda, mas elas não relacionam, né? Não, né? Falar assim, não, é um lugar que não existe. Não estou mastigando, não leva alimento lá. Existe sim a necessidade de uma reabilitação, às vezes precisa de uma ortodontia primeiro, para estruturar a plataforma mastigatória, né? Então, tem um momento de cada reabilitação, oclusão. Né? Temos mais alguns minutos ou algumas
perguntas a mais. Então, pessoal, na verdade teriam algumas perguntas, mas o nosso tempo está acabando. Eu deixo o convite para vocês, para conhecer a nossa clínica, conhecer a nossa equipe, o endereço e toda a nossa localização e nossas redes sociais está à disposição de vocês. E as perguntas que não foram respondidas nesse momento, nós vamos procurar compilar todas e fazer pequenos módulos de vídeo que serão lançados no canal do YouTube. Através de vídeos ou até mesmo através do chat. Ok? Obrigada, Carla. Muito obrigada. Beijos. Beijo,